Pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui para o nosso curso. Na última aula eu mostrei para vocês as listas em HTML, tá? Falei que tinha lista ordenada, lista não ordenada. Mostrei como que faz a parte visual, como é que muda os marcadores, tá? Agora a gente vai começar outro assunto. Vou apagar aqui esse CSS, tá? E vou apagar aqui esse conteúdo também das listas que foram a aula passada. Elementos HTML. Essa aula eu vou falar sobre elementos em bloco e em linha, tá? O HTML ele divide os elementos em duas categorias: elementos de bloco e elementos de linha, tá? Beleza. O que é isso, elementos em bloco e elementos de linha? Deixa eu mostrar para vocês aqui que vai ficar mais claro, tá? A tag P é uma tag, né, de parágrafo, e ela é uma tag em bloco, tá? Uma tag em bloco. A tag H1, essa aqui, a tag H1 também é uma tag de bloco, tá? A tag span é uma tag de linha, tá? A tag strong cadê o meu acento? É uma tag de linha também. Então, olha só como que vai ficar isso lá no navegador, tá? Eu tenho 4 tags diferentes: H1, P, span e strong, tá? A tag H1 e a tag P são duas tags do tipo bloco, tá? A tag span e a tag strong são duas tags do tipo linha, tá? O que isso quer dizer? Olha só. Quando eu atualizo, aqui. Quando a tag é do tipo bloco, ela vai quebrar a linha automaticamente, tá? Ela vai quebrar a linha automaticamente. Então, olha só. Essa aqui é uma tag H1, tá? Como ela é bloco, ela já, assim que ela terminou, ela já começa na outra linha aqui uma outra tag, tá? Essa aqui é uma tag parágrafo e ela também é em bloco. Então, quando ela termina, ela quebra uma linha, tá? Isso aqui é uma tag span, tá? E ela é uma tag linha. A tag linha, ela não quebra a linha, ela continua na mesma linha, tá? A tag strong, a mesma coisa, tá? Ela não quebra uma linha logo depois, ela continua na mesma linha, tá? Então, olha só. Eu vou escrever aqui vou copiar a tag P, tá? 3 vezes. E eu vou copiar também a tag span. Deixa eu escrever aqui, esqueci de escrever span aqui. Span é uma tag de linha. E vou copiar ela e colar também 3 vezes, tá? Então agora eu tenho 3 tags P e 3 tags spans. Vamos ver como é que elas se comportam lá no navegador. Olha só. As tags P, elas quebraram a linha, tá? Quebrou a linha. As tags spans, elas são do tipo linha, as 3 estão escritas uma na frente da outra, tá? Mesmo eu tendo colocado aqui uma debaixo da outra, tá? O navegador ele não se importa com essas quebras de linha aqui do código, tá? Você pode escrever uma na frente da outra aqui, ó. Até colocar aqui uma na frente da outra, tá? E ele não se importa, ele não obedece essas quebras de linha aqui. Então, vou salvar. Você vai observar que ele ficou do mesmo jeito, ó. Ele quebrou as linhas. Ele quebrou as linhas por causa da tag P, porque a tag P se comporta como bloco, tá? Já que eu escrevi aqui na frente, ele não obedece essa formatação aqui do código, tá? Então você pode quebrar várias linhas aqui, deixar linhas em branco, ó. Deixei várias linhas em branco, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas em branco, tá?
ele não salta 7 linhas em branco. Estou atualizando, tá vendo? Essas quebras de linha do código aqui não alteram o visual aqui da página. Tá? O que você tem que entender é o seguinte. Existem tags que são em bloco e existem tags que são em linha. Tá? As tags em bloco quebram a linha automaticamente e as tags em linha não quebram as linhas automaticamente. Tá? Entendido isso, para que isso serve? Serve para o seguinte. Imagina a seguinte situação. Você tem uma frase dentro de uma tag P e você quer mudar a cor somente de uma palavra. Tá? Ou você quer mudar o aspecto visual somente de uma palavra dentro dessa frase. Tá? Exemplo, eu quero colocar a palavra parágrafo em negrito. Tá? Somente essa palavra parágrafo eu quero colocar em negrito. As demais eu quero deixar sem negrito. O que você usa? Você usa uma tag span. Tá? Da seguinte forma. Então eu vou fazer o seguinte. Eu quero que essa palavrinha parágrafo ela esteja em negrito. O que eu faço? Eu venho aqui e escrevo span, tá? Opa, e coloco isso dentro de uma tag. Tá? Beleza? E aqui dentro da tag span que foi aberto, eu vou colocar essa palavrinha parágrafo. Eu vou arrastar ela para cá. Então olha só. A tag P ela tem a frase é uma tag de parágrafo e ela é uma tag em bloco. Só que a palavrinha parágrafo está dentro da tag span. Tá? Só essa palavrinha. Então o que eu faço? Eu venho aqui no CSS, abro a tag span com chave e eu quero mudar ela para negrito. O negrito no CSS é font-weight. Tá? E aqui nós vamos colocar a palavra bold. Tá? Isso aqui vai deixar todas as tags span em negrito. Ou seja, a palavrinha parágrafo na primeira frase vai estar em negrito e todas essas aqui estarão em negrito. Tá? Então vamos salvar e vamos atualizar. Olha só, a palavrinha parágrafo ficou em negrito e todas as frases spans estão em negrito. Tá? Então, com a tagzinha span, como ela é de linha, ela não vai quebrar uma linha, ou seja, ela vai manter o bloco aqui do parágrafo. Eu posso usar ela para fazer alterações visuais, aplicar regras visuais, somente em alguma palavra, algum trecho, alguma parte de uma tag em bloco. Tá? Posso fazer isso com H1, posso fazer isso com P. Tá? Então, as tags em linha, posso colocar elas dentro das tags em bloco. E as tags em bloco também posso colocar dentro das tags em bloco, só que tenha em mente que ela vai quebrar uma linha. Tá bom? Beleza. Então, imagina agora a seguinte situação. Eu tenho aqui 3 parágrafos, né? E eu vou colocar todas as palavras parágrafos dentro da tag span. Tá? Por enquanto aqui somente a primeira está e essas aqui não estão. Tá? Então vamos copiar isso aqui e colar. Pronto. Todas agora estão em negrito. Tá? Mas agora eu tenho outro cenário. Eu quero que cada uma dessas frases estejam com uma cor diferente. Tá? Porque se eu mudar a cor da primeira, todas as outras vão mudar. Tá? Porque esse span ele vai alterar todos os spans. Aqui no CSS, ó, a palavrinha span ela vai mudar todos os elementos, todas as tags spans dentro do meu documento HTML. Então, se eu colocar aqui, ó, color red e salvar, todos os meus spans vão mudar para red. Tudo que ficou vermelho aqui é spam. Tá? Mas eu quero mudar somente esse e esse. Tá? Separadamente. O que eu faço? Vai fazer o seguinte. No seu código HTML, dentro da tag spam, tá? Você vai colocar um atributo chamado class.
E aí você vai colocar sinal de igual e abre aspas, tá? E vai colocar o nome, vai colocar um nome para uma classe, tá? Isso daqui é uma classe. O atributo você vai escrever class, tá? Do inglês. Vamos colocar aqui uma classe, vou chamar ela de frase 1, tá? E eu vou colocar aqui nos demais também um class, só que vou chamar ele de frase 2, tá? E aqui eu vou colocar um class, vou chamar ele de frase 3, tá? Então, observa que eu tenho 3 spans, tá? E cada um deles tem um class diferente. Frase 1, frase 2, frase 3, tá? Então, eu vou, para a frase 1, colocar um estilo diferente. A frase 2, outro estilo. Para a frase 3, outro estilo. Como é que eu faço isso no CSS? Bem simples, tá? Aqui no span, você vai... vou apagar aqui. Você vai escrever da seguinte forma. Span, ponto, o nome da classe. Quais são as classes? Frase 1, frase 2 e frase 3. Tá? Então, span, ponto, frase 2 e span, ponto, frase 3. Para cada um desses aqui eu vou fazer uma cor diferente, tá? Então vamos colocar aqui, color. O primeiro vai ser blue, tá? O segundo vai ser, vamos ver, green, tá? E o terceiro vai ser red. Então olha só, frase 1, classe, o pontinho é a classe, né? Classe frase 1 vai ser azul. Classe frase 2 vai ser verde e classe frase 3 vai ser vermelho, tá? Como é que isso funciona? A sintaxe é a seguinte: elemento, classe, nome da classe. O que isso daqui está fazendo? No CSS o comentário é barra barra, tá? Acho que é barra barra mesmo. Todas as tags spans que tem a class igual a frase 1, tá? Eu acho que o comentário aqui vai ser isso, barra asterisco, asterisco barra, tá? Isso aqui é um comentário em CSS, tá? Todas as tags spans que tem a class igual frase 1, vai acontecer isso. Aqui, todas as tags spans que tem a class frase 2 e todas as tags spans que tem a class frase 3, tá? Frase 3. Vamos salvar e vamos executar. Ó, azul, verde e vermelho. E as outras, ó, elas nem aparecem mais, tá? Por quê? Porque essa aqui só tem a tag span, elas não tem class nenhuma, olha só. Tá vendo? Ó? São tags spans que estão sem class. Mas as que tem class, elas seguiram a regra que eu escrevi aqui. Tá? Então, azul, verde e vermelho. Tá? Ah, eu quero que todos os spans estejam em negrito. Perfeito. Todos, né? Ótimo. Então, span, não coloca as class e coloca font weight bold. Então, todos os meus spans, independentes se tem class ou não, vão aparecer em negrito. Tá vendo? Tudo ficou em negrito, tá? E você consegue separar por class. Tá joia? Tranquilo? Então, isso é a utilidade dos elementos em bloco e dos elementos em linha, tá? Então tenha em mente isso, que nós temos elementos que se comportam como blocos e nós temos elementos que se comportam como linha, tá? Sempre que você abrir uma tag, ó, aqui eu abri span, aí você tem que fechar. Aqui eu fechei span, tá? Você tem que fechar antes de você fechar a próxima, tá? Então aqui eu abri uma tag P, eu abri uma tag span,
eu tenho que fechar essa última aqui que eu abri, tá? Não posso fechar a tag P aqui dentro, senão vai dar errado, tá? Então abriu a P, abriu a spam, fecha a spam, depois fecha a P. Tá joia? Beleza. Pessoal, se tiver alguma dúvida, posta lá no fórum lá que a gente responde para vocês, tá? Um abraço.